forte é o nosso Deus. Continuidade ao estudo que estamos fazendo, né, a respeito da doutrina do pecado. Então, nós vamos hoje aprofundar um pouco mais. Nós fizemos no estudo passado a definição do que é pecado, e nós vimos que pecado é toda transgressão à lei de Deus, né? Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei dada por Ele a todos nós, né? Então nós vimos desde a queda de Adão até os reflexos do pecado em nossa vida. E nós vimos, então, algumas verdades teológicas, iniciamos, né, apresentando algumas verdades teológicas fundamentais sobre a doutrina do pecado. A primeira verdade que nós vimos é que o pecado não é uma ilusão, como algumas pessoas podem imaginar. O pecado ele é real, é uma queda de fato objetiva, né? Foi algo que aconteceu objetivamente e que fez com que o homem perdesse toda a sua comunhão com Deus, toda a sua amizade com Deus, né? De maneira que ele foi expulso mesmo da presença de Deus. E a palavra então nos diz que são esses nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. De maneira que o ser humano, sem a mediação de Jesus Cristo, ele está totalmente afastado de Deus, né? Não só afastado, mas ele está debaixo da ira de Deus, o que é pior, né? Já não bastasse o afastamento, que já seria algo extremamente negativo, né? Porque, segundo Agostinho, o mal ele nasce exatamente nesse afastamento de Deus, né? Todo afastamento de Deus é a causa do mal, né? É o que provoca o mal. E, além disso, agora o homem está também debaixo da ira de Deus. Então, não apenas o afastamento, mas sobre ele permanece a ira de Deus, como diz lá no Evangelho de João. Então, nós vimos isso em primeiro lugar, né? O pecado não é uma ilusão, é algo real contra o qual nós devemos lutar todos os dias de nossa vida. Como o escritor aos Hebreus nos diz, lá no capítulo 12, versículo 4, o pecado, infelizmente, é algo que nos domina, é algo que tenazmente nos assedia, né? Como ele inicia o capítulo 12, mas no versículo 4 ele diz: na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não têm resistido até ao sangue, o que mostra que, infelizmente, além de sermos pecadores, nós não lutamos contra o pecado como deveríamos lutar, né? E no caso dos crentes, como nós veremos um pouco mais à frente, na sequência desses estudos, nós recebemos do próprio Deus a força, né, a graça para lutarmos contra o pecado e vencermos o pecado. Quem lê o capítulo 6 de Romanos vai perceber que Paulo defende esta ideia. Embora nós tenhamos ainda o pecado remanescente em nós, nós não somos mais obrigados a pecar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. De maneira que, ainda que nós sejamos pecadores, e ainda que nós pequemos mesmo, a graça de Deus é suficiente para nos dar munição, né, ferramentas, forças, para lutarmos contra o pecado. Então, nós podemos não pecar? Sim, nós podemos não pecar. Nós podemos alcançar a perfeição nesse sentido objetivo? Sim, nós poderíamos alcançar. Contudo, nós sabemos que não alcançamos a perfeição nesta vida, exatamente pelo fato de que ainda somos pecadores. Então, por mais que nós lutemos contra o pecado, ainda haverá ocasião em que nós pecaremos, né? Mesmo que não seja uma transgressão direta à lei de Deus, pode ser uma falta de conformidade a esta lei, né? Ou seja, nós deixarmos de fazer aquilo que a lei nos exige, nos obriga a fazer. Nós vimos também, em segundo lugar, que o pecado não é uma realidade eterna. Significa, então, que o pecado teve origem, né, exatamente na queda de Adão. E o pecado também terá um fim. O pecado não é eterno. Por isso, nós podemos ter a certeza de que, embora nós convivamos com o pecado nessa geração, nessa época, nesse tempo, né, terreno que nós temos, o pecado não é eterno. Nós venceremos o pecado no dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e definitivamente estabelecer, então, o fim
desta era, o fim desta época humana, transformando todas as coisas e, de fato, pondo fim ao pecado, né? E agora nós vamos dar sequência, então, vendo mais alguns pontos, algumas destas verdades teológicas que a Bíblia nos apresenta. Em terceiro lugar, então, o pecado não é uma substância, ou seja, nós cremos que o pecado ele não é uma coisa, um objeto, uma substância material, mas o pecado é, na verdade, uma privação ou uma depravação das boas criaturas de Deus. Em outras palavras, como diz o pastor Joel Bick, é a perda e a corrupção daquilo que Deus originalmente as fez para ser. Em outras palavras, significa dizer que o pecado é a deterioração, é a corrupção das coisas boas conforme criadas por Deus. Então, o pecado não é uma coisa, não é um objeto, né? Por isso, nós devemos de ter muito cuidado para não nomearmos algo como um pecado, um objeto como um pecado, algo que nele mesmo seja imoral, né? Vou dar um exemplo. Vamos pensar num instrumento musical, né? A bateria, por exemplo. A bateria que, em alguns contextos, chega a ser demonizada, né? Como se fosse ela própria, o instrumento próprio, algo contrário a Deus, né? Não, a bateria é um objeto, é um instrumento, como qualquer outro, como um piano, como uma harpa, como um tamborim, né? Como qualquer outro instrumento. Então, nós não podemos ver as coisas pecaminosas nelas mesmas. Isso fica muito claro quando, naquela visão que Pedro tem do lençol que desce na sua frente, em que Deus mostra para ele algumas coisas que são materiais, né? Alguns objetos relativos ao judaísmo, e Jesus mostra ali, naquela visão maravilhosa, que Pedro não deveria considerar as coisas impuras por elas mesmas. Então não há nada impuro por ele mesmo, né? Não há nada que seja pecaminoso nele mesmo. O pecado é uma transgressão, é uma corrupção das coisas que Deus fez, né? Então, por exemplo, a música, existe uma música do diabo? Não, a música é música, a música é uma arte criada exatamente para expressar, né, por meio de sons, de pausas, de movimentos, de sons, né, harmonias, comunicar algo, comunicar uma arte. Agora, o uso que se faz dessa música, claro, obviamente, pode ser algo pecaminoso ou não, tá certo? Então não é a coisa em si que é o pecado, é a maneira como nós, seres humanos, agimos em relação a esta coisa. Por isso que nós estamos dizendo, né? O pecado não é uma coisa, não é uma substância, não é uma matéria, mas é a depravação, é a corrupção das coisas criadas por Deus. Deus fez todas as coisas boas, nós vemos lá em Gênesis. Mas o homem, por causa do pecado, corrompeu estas coisas. Então, tudo hoje que os irmãos podem imaginar, embora sejam coisas boas, elas são corruptíveis, elas são corrompidas por causa do pecado. E é por isso que nós temos tantos problemas no mundo, né? Porque aquilo que Deus criou para ser bom, acabou sendo corrompido pelo ser humano, né? E aí, nós usamos as coisas boas que Deus criou para alimentar os nossos desejos, a nossa cobiça, que é pecaminosa. Então é preciso que a gente entenda isso, né? Que o pecado, então, não é uma coisa, não é um objeto, mas é uma condição humana, é algo que está caracterizado pela perda, pela depravação, pela corrupção do coração humano. Vamos abrir aqui, apenas para reafirmar, né, o texto que os irmãos conhecem, que eu citei, que é o texto de Gênesis 1:31, que vai exatamente dizer que Deus fez todas as coisas boas. A própria criação, ela foi, então, estabelecida por Deus de maneira a ser utilizada por nós como algo positivo.
Deus, portanto, não criou nada que seja ruim, né? Então, Gênesis 1:31, o último versículo do primeiro capítulo, para reafirmar isto, né? Vamos ler. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, né? Então, essa é a ideia. Deus criou todas as coisas e viu nestas coisas a beleza da criação. Então, não há nada que foi criado por Deus que seja ruim em si mesmo. O pecado é que deteriorou essas coisas. Então, o pecado não é um problema nas coisas, mas é um problema na substância humana, na essência humana. O homem, então, ele corrompeu, né, e corrompe toda a criação. Quarto lugar, o pecado também não é um mal físico, E esse ponto é importante porque nós sofremos com os chamados males físicos. Por exemplo, doenças, né? Doenças são males físicos, as enfermidades, as doenças. Contudo, a enfermidade ou o mal físico é uma consequência do pecado, não é o pecado em si, né? Então, nós não podemos, por exemplo, associar o fato de uma pessoa estar doente com o fato de ela estar em pecado. Lembre-se, por exemplo, de Jó, né? Jó foi alguém que esteve doente, gravemente enfermo, né? Diz a Bíblia, os cães lambiam suas feridas, e nem por isso ele pecou para que pudesse receber esta doença, né? Então, o pecado não é um mal físico, ou o mal físico não necessariamente caracteriza o pecado. O pecado, nós repetimos, é uma depravação, uma corrupção da natureza humana, da condição humana, e aí sim, por causa dessa corrupção, por causa dessa degradação, né, dessa depravação, nós então corrompemos as coisas que estão ao nosso redor, inclusive as questões físicas. A morte física, né, a nossa deterioração física, faz parte disso, os nossos sofrimentos, né? A nossa pele que vai enrugando, vai perdendo as suas ligas, tudo isso faz parte de uma consequência da queda. Não é o pecado em si, mas é a consequência do pecado que vai causando então em nós esses males físicos, não apenas em nós, né, seres humanos, mas em toda a criação. Então as plantas morrem, os animais morrem, as coisas se deterioram, né? A erosão, por exemplo, que há na natureza, as perdas naturais, tudo isso tem a ver com as consequências do pecado. Não fosse o pecado, nós não teríamos esse tipo de morte, né? Não haveria esse tipo de deterioração. O pecado, então, trouxe essa consequência de morte, ou a consequência de deterioração. Por exemplo, vamos ver então aqui mesmo em Gênesis, capítulo 2, verso 17, que é a sentença de morte, né, que nós também já conhecemos, a sentença de morte dada por Deus ao homem. Gênesis 2, 17. Vamos ver? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? Então aí a ideia de que a morte ela entra no mundo exatamente pela consequência do pecado. O mal físico é uma consequência do pecado. Ainda em Gênesis, agora o capítulo 3, vamos ver capítulo 3, versículos 14 a 19, que também mostram a consequência, né, do pecado, que vai implicar sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem e a terra, né? Os males físicos. Gênesis 3, de 14 a 19. Vamos lá. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, os irmãos percebem que há uma sequência de sentenças aqui, né, para todos os envolvidos na queda. Desde a serpente, que foi a primeira causa, depois a mulher, depois Adão e, por último, a terra. Então, a gente percebe que tudo isso foi condenado, inclusive a própria terra, né, que produziu o fruto. Né, a terra produziu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a terra também recebeu a maldição, e isso significa que Deus, por causa do pecado, trouxe essa condição, né, de deterioração, de depravação, de corrupção da natureza humana. Os versículos 23 e 24, ainda aí de Gênesis 3, os últimos versículos. Vamos ver. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui a consequência que é exatamente a expulsão, né, o afastamento de Deus. Então, o pecado, meus irmãos, é exatamente esse mal, né, essa ofensa contra o Senhor, que é justo juiz, e por isso ele não é um mal físico, não é algo causado por uma situação física, mas ele é uma depravação da natureza, é uma depravação do próprio homem. Aqui no capítulo 13 de Gênesis, vamos lá no capítulo 13, logo depois, né, que nós já temos aí a sequência da história bíblica, a gente percebe então essa maldade no coração do homem, que não é uma questão física, obviamente, mas é uma maldade interna. É o coração afastado da presença de Deus. Gênesis 13, 13. Vamos ler. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Interessante, né, que hoje nós falamos que as pessoas são más, etc. Repare que a Bíblia já descreve isso desde o início, né? O homem é mau desde que houve a queda, né? E nós vamos ver isso na história bíblica, em todo momento, em toda geração, em toda nação, nós vamos ver essa maldade que não é de hoje, né? Não é de hoje. O homem sempre foi mau, o homem sem Deus sempre praticou, sempre intentou o mal, como está lá em Provérbios capítulo 6, né? Aquele homem que maquina o mal que ele vai fazer no dia seguinte. Ele dorme pensando no que ele vai fazer no dia seguinte. Aliás, ele nem dorme, né? Ele passa a noite em claro, planejando, maquinando, né? Como diz Salomão lá em Provérbios. Vamos ver o último texto, que é Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 20. E também o versículo 25. Vamos ver Gênesis 18, 20 e 25. Vamos ler o 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. E agora o 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, aqui a ideia de que o pecado é exatamente este rompimento, esta ofensa contra o verdadeiro
juiz, o juiz de toda a terra, que é o Senhor. Então, meus irmãos, já vimos 2 pontos agora, né? Então, o pecado não é uma substância, uma matéria. O pecado também não é um mal físico, ele não pode ser reduzido a um mal físico. Ele é a depravação da natureza. Quinto lugar, o pecado não é meramente uma ação externa. Quer dizer, não é uma questão de comportamento. O pecado não consiste só em atos visíveis, né? Mas nós sabemos todos que o pecado são também hábitos e condições da alma humana que é pecaminosa, né? Então, embora uma pessoa possa externamente revelar bons comportamentos, socialmente ser uma pessoa agradável, uma pessoa que nós poderíamos até dizer quase crente, né? O problema dela é o coração. Então, não são as ações externas, não é a manifestação moral externa que caracteriza o pecado. Você pode ter uma pessoa, como eu disse, né, bem comportada do ponto de vista social, do ponto de vista externo, mas permanecer ímpia, porque o grande problema dela é o coração, né? A Bíblia diz, então, como nós vamos ver, que o mal moral do ser humano reside nos pensamentos, reside no coração, reside interiormente, né? Como foi lá na escolha de Davi, quando Deus disse a Samuel, Deus não olha as questões exteriores, Ele não olha a aparência, mas Ele olha o coração. Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 6. Os irmãos estão percebendo que nós estamos dando preferência aos textos de Gênesis, né? Exatamente para nós enfatizarmos que isto acontece desde o início, né? Nós estamos no início, na origem do mundo, né? Nas primeiras famílias. E claramente a gente percebe nas primeiras famílias a manifestação de pecado. Veja o que diz aí o versículo 5 do capítulo 6, que é um capítulo bastante significativo, né? Gênesis 6, 5. Vamos ler. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, veja, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Está vendo? Então o problema é que o comportamento, ele vem do coração, é o desígnio, o desejo, a vontade do coração que produz os comportamentos adulterados. Então, com isso, nós queremos dizer que o ser humano deve ser mudado por dentro e não por fora. Qualquer tipo de tentativa de mudar o comportamento externo sem mudar o coração é inútil, porque o indivíduo ele vai se comportar socialmente diante das pessoas, mas a sua relação com Deus e o propósito, o desígnio do seu coração permanecerá mal, não é? Por isso que não há nenhuma técnica possível de transformação de comportamento que não seja a conversão. Muito embora nós reconheçamos, por exemplo, que a educação é um bom caminho, né, para educar as pessoas, mas a educação não vai salvar as pessoas. Nós precisamos investir na educação, porque a educação transforma vidas. Mentira. A educação só torna as pessoas mais sociáveis, mais cidadãs, talvez, mas elas vão continuar pecando contra o Senhor e vai continuar havendo maldade, mesmo nas pessoas educadas. Não é difícil nós percebermos que há pessoas super educadas, existem acadêmicos, não é? Pessoas aí inteligentes, pessoas bem colocadas na sociedade, que continuam fazendo os seus crimes, seus pecados, né? Quem é que desvia mais dinheiro nesse país? É quem tem dinheiro, né? Não são os pobres. Pobres não tem dinheiro para desviar. Quem vai desviar é quem tem dinheiro, são os ricos, os poderosos, não é? Quem é que quando a gente vê, por exemplo, crimes de pessoas famosas, pessoas ricas, né, que matam filhos, matam esposa, mulher mata marido, veja, esse é um problema do coração, não é um problema externo. Então não adianta você tratar o exterior se o seu interior ele está morto. Isso pode ser ilustrado de uma maneira até mais dramática com o melanoma, que é um tipo de câncer de pele, que é um dos mais agressivos, e curiosamente o melanoma é uma pinta, né?
que nasce no rosto da pessoa, geralmente no rosto, pode ser em qualquer lugar, mas geralmente no rosto. E você olha por fora, é só uma pinta, é uma mancha, uma marca, uma ferida. Mas quando o médico vai fazer ali o tratamento, aí que mora o perigo, porque quando ele abre, lá dentro tem um buraco, né? Já está totalmente destruído. E às vezes a pessoa morre mesmo, porque exatamente pela agressividade, né, desse tipo de câncer. É mais ou menos assim, né? Então o pecado, ele é isso. O pecado é um tipo de melanoma espiritual, né? Você vê uma mancha por fora, às vezes um comportamento que indica algum tipo de transtorno, mas no fundo o problema não é o transtorno exterior, é o interior. Quando você vai lá dentro do coração, é onde está a ferida maior. Então não adianta nós tentarmos resolver os problemas exteriores. Nós temos de resolver o problema interior, interno. É mudando o coração das pessoas com a pregação da palavra que nós vamos transformar a nossa sociedade, a nossa nação. Marcos capítulo 7, texto também muito conhecido nosso, né? Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 7, 21 a 23. No 20 ele diz: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Vamos ler o 21 até 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Veja, meus irmãos, quem está falando isso aqui é Jesus. Não é nenhum filósofo da era pós-socrática, né? É Jesus que está falando. E ele está dizendo, olha, esses problemas são do coração. Por que uma pessoa ela é invejosa? Por que uma pessoa ela é soberba? Por que uma pessoa é louca? Por causa do coração. Percebe isso? É o coração. Não são questões exteriores, não é problema mental, é problema do coração. É o ser do homem que está contaminado, é a natureza do homem. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o coração. Uma árvore má produz frutos maus. Aqui mesmo, né, no texto anterior, Jesus fala a respeito disso, né? Capítulo 7 aqui, nos versículos anteriores, quando Jesus fala a respeito dessa questão. E no capítulo 12, Marcos 12, vamos ver Marcos 12, versículo 33, Marcos 12, 33. Vamos ler o 32, né? Porque para ficar completo o parágrafo. Vamos ver, Marcos 12. Desculpa, irmãos, não é Marcos, é Mateus, me perdoe, Mateus 12. Eu me enganei aqui na referência. Mateus 12, 33. Isso, Mateus 12, 33. Esse é o texto mesmo, que é o que eu citei da árvore, né? Vamos lá. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então repare que o exterior, ele é uma consequência do interior. Não é o fruto, não é o fruto que produz a árvore, né? É o contrário, é a árvore que produz o fruto. Então, o meu comportamento é reflexo daquilo que está dentro de mim. O que eu faço é aquilo que está no meu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Significa, então, que o problema do ser humano é o coração. São os maus desígnios. Então, por exemplo, uma pessoa, um homem, né? Vou falar dos homens porque eu conheço mais o comportamento dos homens, né? Um homem pode, por exemplo,
ser uma pessoa com 80 anos de idade, que talvez já tenha suas funções sexuais diminuídas, mas continua com a sua lascívia no coração, né? De vez em quando a gente conhece alguns por aí, já estão já dessa idade para lá, e que fica na igreja cantando as menininhas novas que chegam, né? Mandando mensagem no WhatsApp. Gente que já... né? O que é isso? Lascívia. O problema é o coração. O cara olha no espelho e ele vê que ele só está o caco. Ninguém quer ele mais. Mas o coração dele produz lascívia. Então, para ele continua sendo o jovenzão de 20 anos, né? Percebe? Quer dizer, ele não cai na real, porque o problema do homem é o coração. Então, não é o exterior está só o caco. Está todo mundo vendo que ele já não serve para nada, mas o coração está produzindo maldade, né? Então, é aquela questão, o pecado é isso, né? Nós estamos carecas de saber das verdades bíblicas, e o problema não é saber das verdades bíblicas, o problema é o coração. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que o adultério é pecado, que a prostituição, que a impureza sexual, a imoralidade são pecados. Mas nós somos o quê? De vez em quando a gente ouve histórias, né? E aliás, irmãos, deixe-me só fazer aqui um parênteses. Orem pelos pastores, né? Nós temos tido notícias aí, toda semana aparece uma notícia de um pastor sendo denunciado, preso, né, por causa de questões sexuais, né? Abuso de menores, abuso de mulheres. Isso é uma lástima para o Evangelho, para a Igreja do Senhor. Ah, mas é uma denominação. Não interessa, as pessoas não veem isso, elas veem o Evangelho, elas veem o cristianismo, elas veem o crente, né? E é uma área muito, muito, muito complicada, né? Então, orem pelos líderes, né? Pelos pastores, pelos presbíteros, no nosso caso, pelos diáconos, ore pela liderança, né? Porque nós todos somos sujeitos a qualquer tipo de pecado, mas que Deus nos livre, né, de sermos expostos de tal maneira a causar um prejuízo grande para a igreja. É como, infelizmente, a gente tem visto, né, noticiado aí, volta e meia, né, acusações de pedofilia, né, e esses crimes e pecados, né, nesse caso são as duas coisas, que Deus nos livre disso. Então, o que produz isso? A lascívia do coração, é o pecado do coração, não é o comportamento do indivíduo, é o que está dentro dele, né? O cara, ele continua... vícios em pornografia, por exemplo, é uma outra situação difícil, às vezes complicada de se tratar, né? O indivíduo, ele não consegue, ele tem a esposa, é bem casado, tem filhas, mas é viciado em pornografia, né? Acessa a internet para ver vídeos inconvenientes. O que é isso? Lascívia, o coração, né? É lá dentro. Então tem que tratar isso, né? Tem que tratar o que está lá dentro do coração. E a pessoa se colocar diante de Deus, de fato, arrependida do seu pecado, né? Então, o pecado não é meramente uma ação externa. O pecado é, como nós vimos aqui, o produto, o resultado da falência do coração humano, da depravação, da perda do coração humano. O pastor Joel Bick cita aqui o teólogo Luiz Berkoff, que é um teólogo consagrado, né, da teologia sistemática, e ele cita aqui o seguinte trecho. Ele diz assim: o pecado não consiste somente em atos visíveis, mas também em hábitos pecaminosos e em uma condição pecaminosa da alma. Veja, a ideia de hábito. Hábito é algo que você faz constantemente. Aliás, tem um livro da editora Nutra que se chama Hábitos Escravizadores. Eu vou só procurar aqui para os irmãos para eu dar a referência certinha
A editora Nutra, o pastor Eberton Tocachique esteve aqui, né, recentemente, e ele disse aos irmãos que os irmãos podem comprar e ler qualquer livro da Nutra. E eu concordo com ele, realmente é uma editora muito... É isso mesmo, Hábitos Escravizadores. O autor é um autor dessa área de aconselhamento, é o Edward Welch, Hábitos Escravizadores, Encontrando Esperança no Poder do Evangelho. Esse livro é muito interessante, ele trata sobre aquilo que nós chamamos de vícios, né? Inclusive há o pastor Jairo Cáceres, que é o coordenador da Nutra, né, o editor da editora, ele comenta aqui dizendo o seguinte: o autor trata da questão do vício ou do hábito escravizador por uma perspectiva bíblica profunda e equilibrada. O Dr. Welch tira os nossos olhos do vício como sendo apenas aquilo que nos domina quimicamente e lança novos olhares sobre a palavra vício, né? Definindo-a como desejos intensos e desordenados por chocolate, exercícios físicos, cocaína, compra, pornografia, TV, álcool, fama, sucesso, sejam eles quais forem. Interessante, né? Então, tudo isso pode ser um vício. O indivíduo pode ser viciado em academia, musculação, né? O cara é viciado em musculação. Eu até conheço uma pessoa assim, né? Não é daqui, não. É de outro estado, inclusive. Uma pessoa que... Ele fala isso, inclusive, por isso que eu estou citando. Ele fala isso, que ele não vive, ele não pode passar um dia sem ir à academia. É um vício. Tem gente viciada em café. O cara toma café toda hora. Se não tiver o café, ele morre. Não tem aquele negócio da pessoa ficar sem tomar café e começar a tremer no final do dia? Se não tomar café, a pessoa fica... É abstinência, é vício. E aí a gente fala de cocaína, fala de álcool, né? Mas tem outros vícios. TV. Eu conheci uma pessoa que era tão engraçada que ela chegava em casa, a primeira coisa que ela fazia era ligar a televisão. Mas ela não assistia, ela ligava. E aí ia fazer outra coisa, tomar banho. O negócio dela era a televisão, entendeu? É o vício. É engraçado, né? Para não dizer que é trágico. Mas é isso, é o vício. Nós nos viciamos em algumas coisas. Então, os irmãos que puderem, deem uma olhada depois nesse livro, Hábitos Escravizadores, o Edward Welch. É isso. Então, o pecado não é uma questão externa, é um hábito do coração. É aquilo que te domina por dentro e que te faz ser quem você é por fora, né? E por último, irmãos, sexto lugar, o pecado não é meramente ferir outra pessoa. O pastor Joel Bick coloca isso aqui porque ele, inclusive, um texto, né, que ele cita aqui é o texto do Salmo 51. Vamos dar uma olhada lá? No Salmo 51, Davi, ele faz uma declaração muito importante. Os irmãos sabem que o Salmo 51 é a confissão de Davi daquele pecado terrível que ele cometeu, do adultério. Mas quando você pensa no pecado do adultério, você pensa o seguinte, que ele cometeu o pecado com a mulher, com Batseba. Mas aí que está a questão, né? Ele não cometeu o pecado só contra Batseba. Ele cometeu o pecado contra todo mundo que estava envolvido na condição do adultério. Então, ele pecou contra Urias, porque era o marido de Batseba, e ele roubou, né? Tanto que Natã, né, fala com ele, o profeta Natã, diz para ele, olha, lá imagina que tem uma pessoa lá, que tem só uma cordeirinha, e aí vem alguém e mata essa cordeirinha, o que o senhor faria com essa pessoa, né? Eu mataria essa pessoa. Pois é o Senhor essa pessoa, né? Mostrando para ele o quê? Que ele tirou de Urias aquilo que era mais precioso, então ele roubou de Urias. Então ele pecou contra Urias, ele pecou contra a própria Batseba, ele pecou contra a nação de Israel, porque ele era o rei, e sendo ele líder, e peca contra os seus liderados, assim como os pastores que pecam publicamente, pecam contra a igreja também. Não é só um pecado contra Deus, é contra a igreja, contra o povo que confiou nele. Irmãos, tem casos assim que a gente fica... É porque a gente não pode revelar essas coisas, né? Principalmente porque
os nossos estudos são gravados, né, são transmitidos, mas há coisas que a gente vê que a gente fica impressionado. Assim, por exemplo, existem algumas igrejas que, se nós acreditássemos em algum tipo de maldição, né, hereditário, algum tipo de simpatia dessas coisas, nós diríamos que tem uma cabeça de jumento enterrada, né? Porque não é possível. Tem alguns lugares que, historicamente, né, passam líderes que só trazem problema para a igreja. A igreja só vai morrendo, aí vem um pastor, você acha que a coisa vai, o cara comete adultério, né? Arrasa com a igreja. Aí vem um outro, acha que vai, o cara é um pedófilo. É um negócio impressionante. Você fala, meu Deus, como é que é possível isso, né? Claro que tudo isso está no desígnio do Senhor, mas a gente fica chocado. E por que eu estou insistindo nisso, né? Porque, veja, quando nós pecamos dessa maneira, publicamente, nós, eu digo, a liderança, nós pecamos contra a igreja. Porque os irmãos, nós tivemos agora recentemente a Assembleia para a Eleição Pastoral. Os irmãos, ao votarem, estão dizendo, nós confiamos nesse homem, né, nessa pessoa, para nos liderar em torno da palavra, em torno da verdade. Então, óbvio, os irmãos não me veem como impecável. Os irmãos sabem que eu peco, né? Sabem que eu peco até mais do que muitos de vocês, e certamente. Mas os irmãos esperam, ao menos, que não haja, aquilo que Paulo diz, né, pecados que sejam dignos de repreensão pública, né? Por isso os líderes têm que ser o quê? Irrepreensíveis. São impecáveis? Não, nós pecamos, mas devemos não ter aqueles pecados públicos, aqueles pecados vergonhosos, né, que mancham a igreja. Então imagine, que Deus nos livre disso, irmãos, Deus nos livre, mas imagine uma situação desta, né? A igreja confia no seu líder, confia no seu pastor, e de repente, o seu pastor está numa página policial sendo acusado de pedofilia. Não é um negócio assim, não dá nem para a gente, né? É uma coisa amarga na boca da gente. É triste, né? Pastor que é disciplinado porque na virada do ano foi pego na praia de nudismo. Olha para você ver. O que passa na cabeça de um camarada? Não é? Eu estou rindo aqui, mas é porque não tem outra coisa para fazer, né? A gente chora ou a gente ri, mas é um desastre. É um desastre. Mas acontece, essas coisas acontecem. Somos todos pecadores? Somos. Estamos sujeitos a isso? Estamos, mas, né, vigiemos, exatamente para não sermos pedra de tropeço. Vamos voltar aqui a Davi. Salmo 51, no versículo 4, olha o que Davi diz aí. Vamos ler juntos? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Por que Davi fala que pequei contra ti, e aí ele repete, contra ti somente, sabendo que não era só contra Deus. Como eu falei, que ele pecou contra Urias, contra Batseba, contra a nação de Israel, contra ele próprio, né? Contra o filho que ia nascer, que sofreu a punição. Por que ele faz isso? Aí que vem a questão da gravidade do pecado, e por que o pastor Joel Bick, então, diz que o pecado não é meramente ferir outra pessoa. O pecado é muito mais do que isso. O pecado, diz o escritor Berkauer, o pecado é sempre uma afronta, uma agressão contra Deus. Contra Deus. Qualquer pecado. Então, quando você ofende alguém com uma ira descontrolada, você não está pecando só contra a pessoa, você está pecando primeiramente contra Deus. Quando você, filho, desobedece o seu pai, você está pecando contra Deus. Quando você, marido, olha para uma outra mulher com intenção impura no seu coração, você está pecando contra Deus. Quando você, esposa, não se submete com temor ao Senhor, ao seu esposo, você peca contra Deus. E por aí vai. Além de pecarmos contra as pessoas, nós não podemos minimizar o pecado.
como se a nossa ofensa fosse só em relação ao outro. Não. Nós pecamos contra o outro, mas pecamos primeiramente contra Deus. Então o pecado é mais do que ofender ou ferir uma outra pessoa. Diz o pastor Joel Bick aqui o seguinte: em seu núcleo, o pecado é uma violação do relacionamento criador-criatura. O homem só existe porque Deus o fez. E o homem é, em todos os sentidos, obrigado a servir ao seu Criador. Por isso é que o pecado, então, quando nós o cometemos, nós estamos ferindo esta relação de criatura, de criador-criatura. E estamos ofendendo ao ser de Deus, né? Não apenas as pessoas, mas o próprio Deus, seja qual for o pecado. Por isso que Davi então diz: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, né? Então, ao trazer Deus para a sua percepção de arrependimento, ele aqui está demonstrando que não foi só contra Batseba, não foi só contra Urias, não foi só contra o filho que nasceria, não foi só contra a nação de Israel. Já não bastassem todos esses reflexos, né, ou consequências, o pecado é contra Deus. Então, todas as vezes que nós pecamos, pecamos contra Deus. Pois bem, meus irmãos, então vimos aqui, seguindo o nosso roteiro, né, do pastor Bick, citamos 6 condições ou 6 verdades, né, teológicas a respeito do pecado. Primeiro, o pecado não é uma ilusão, o pecado é algo real. Portanto, não pense no pecado como um mito, como uma história, um conto de fada. O pecado é fato histórico registrado nas Escrituras. Segundo, o pecado não é uma realidade eterna, porque o pecado teve um início e o pecado terá um fim. Hoje eu até coloquei uma frase pesada, né, lá do Charles Spurgeon, no grupo da igreja. O Spurgeon diz assim: olha, hoje os ímpios riem de nós quando nós falamos sobre o inferno, sobre o pecado. Mas vai chegar um dia, quando a morte chegar, que o riso deles vai acabar. Quer dizer, o pecado não é uma coisa que não é uma ilusão, e ele vai ter uma consequência desastrosa na vida daqueles que não se arrependerem. Nós vimos aqui no estudo passado, né, o texto de Apocalipse, né? Todos aqueles, os mentirosos, covardes, os efeminados, feiticeiros, é uma lista, né, de gente que, caso não se arrependa, eles de fato irão para o inferno e experimentarão a consequência do seu próprio pecado. Hoje eles riem, hoje eles fazem manifestações, hoje eles zombam da igreja, hoje eles tripudiam do evangelho, mas chegará um dia em que eles experimentarão na própria carne, na sua própria natureza, né, o resultado desta zombaria. Terceiro lugar, o pecado não é uma substância, ou seja, não é algo material, não é uma coisa, né, não é algo visível. O pecado está lá dentro, é uma condição corruptora da natureza humana. Então, essa natureza humana ela é totalmente afastada de Deus, né? Perde todas as suas capacidades de retorno ao Criador. Quarto lugar, o pecado não é um mal físico, então nós não devemos associar as condições físicas à causa do pecado. As condições físicas deterioradas são consequências do pecado. Então, a morte, né, como um todo, a corrupção da natureza, as doenças, enfermidades, os desastres naturais, etc. Tudo isso é consequência do pecado, mas não é o pecado em si. Quinto lugar, o pecado não é meramente uma ação externa. Então, não é o comportamento do indivíduo que é o pecado. O pecado está no coração. E aí nós vimos aqui os textos que mostram isso, né? Do coração que procedem os maus desígnios. A lascívia, a inveja, o adultério, os homicídios, etc. E, por último, o pecado não é meramente ofender, ferir outra pessoa. É muito mais do que isso. O pecado é uma quebra de relacionamento
entre a criatura e o Criador. Portanto, o pecado é sempre contra Deus. Esses são os 6 pontos enumerados aqui pelo pastor Joel Bick, né? Na introdução à doutrina do pecado, em que ele trata, então, do que ele chama de verdades teológicas fundamentais sobre o pecado. No próximo estudo, irmãos, se Deus assim nos permitir, nós falaremos, então, um pouco mais a respeito de como a Bíblia, né, ela conceitua o pecado, de como as palavras que são utilizadas na Bíblia, a Bíblia utiliza algumas palavras, né, como, por exemplo, iniquidade, injustiça, desobediência, erro, né, são algumas palavras, transgressão, né, são algumas palavras que a Bíblia utiliza e que são terminologias, né, são termos que a Bíblia utiliza para designar o que é o pecado. Então nós veremos isso no próximo estudo e veremos também um resumo conceitual do pecado nas Escrituras. Então, como que o pecado ele se manifesta na prática? Por exemplo, o pecado ele se manifesta na recusa em ouvir a própria palavra de Deus, né? A própria verdade do Senhor. O pecado ele endurece o coração, ele nos faz errar o alvo, né? A gente vai falar sobre isso. O pecado é sempre uma rebeldia à autoridade divina sobre nós. Nós rejeitamos o governo de Deus, né? E aí nós vamos entrar então um pouquinho mais nessas definições, se Deus assim nos permitir. Bom, se os irmãos tiverem alguma observação, alguma pergunta, fiquem à vontade, por favor, para se manifestarem.